A corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons livres. Ela surge ao ser estabelecido um campo elétrico nas extremidades de um condutor. Isso ocorre, por exemplo, quando os extremos do condutor são ligados aos polos de uma pilha. A associação de certos elementos a uma corrente elétrica forma um circuito elétrico. Os componentes básicos de um circuito são os geradores, os resistores e os condutores, cada um com uma representação gráfica distinta. Os geradores, indicados por G, proporcionam a energia necessária ao circuito. São as pilhas, as baterias e os alternadores. Os condutores são os meios por onde a corrente elétrica passa ao percorrer o circuito. Geralmente, são feitos de metal, como cobre e alumínio. Os resistores, indicados no circuito por R, são aparelhos elétricos que transformam grande parte da energia elétrica em energia térmica. É o caso das lâmpadas comuns, cujos filamentos ficam tão incandescentes que passam a emitir luz, e dos aquecedores, que transformam a energia elétrica em calor. Alguns aparelhos elétricos, como o ventilador, não são resistores, mas receptores. O ventilador transforma a maior parte da energia elétrica em energia mecânica. Além dos aparelhos resistores, podemos ligar ao circuito elétrico instrumentos que medem as grandezas presentes nele. Entre esses medidores estão o amperímetro, que calcula a intensidade da corrente elétrica, e o voltímetro, que indica a diferença de potencial elétrico entre dois pontos do circuito. Por meio de um interruptor ou chave, podemos cessar ou permitir a passagem da corrente elétrica em um circuito. Existem 3 modos de associar resistores a um circuito elétrico. O primeiro modo é chamado associação em série. Nele, uma corrente elétrica única circula por todos os resistores, que ficam dispostos lado a lado. Se desconectarmos um dos resistores, o circuito se interrompe. O segundo tipo é chamado associação em paralelo. Nesse tipo de circuito, a corrente elétrica se divide em ramos e por cada resistor passa uma parte da carga elétrica, independentemente dos demais. Se desconectarmos um dos resistores, a corrente se dividirá entre os restantes. No terceiro tipo, chamado associação mista, a corrente elétrica se divide entre os ramos e o restante do circuito. Esse tipo é basicamente uma mistura das associações em série e em paralelo, pois contém trechos que são dependentes entre si e trechos que funcionam de maneira independente.